está feliz por estar na casa de Deus? Aleluia. Eu também estou muito feliz em estar aqui. Sabe por quê? Porque Deus é bom demais conosco, né? Então eu espero que você esteja com seu coração aberto para ouvir a voz de Deus. Não a voz de quem está aqui em cima, mas a voz daquele que criou todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Bom dia também para você que está em casa nos acompanhando pelas redes sociais. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja guardando, cuidando e protegendo a vida de todos vocês. Amém? Vamos para a palavra? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías 43. Eu vou estar lendo na versão NVI. Vou esperar projetar para que todos possam acompanhar. É o versículo 1. Isaías 43, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que criou o Jacó, aquele que o formou, o Israel, não tema, pois eu o resgatei e eu chamei pelo nome. Você é meu. Você é meu. E aqui eu vou dar uma paradinha. Essa passagem de Isaías 43, ela é de uma riqueza muito grande. Eu já preguei 2 vezes Isaías, essa é a 3ª vez. Estava falando com o pastor Júlio e o pastor Jurandir. O pastor Sérgio já pregou algumas vezes. Mas como a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, toda manhã, Deus, Ele entrega alguma coisa para nós que nos deixa muito feliz. Porque quando a gente lê Isaías, a gente lê dessa forma: mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou o Jacó. Aí você pode até colocar o seu nome aí no lugar de Jacó. Sabe por quê? Porque ele está falando de unidade. Você. Eu. Amém? Agora, quando ele se refere, ó Israel, ele está falando de uma nação. Amém? Mas como que, para a gente entender Isaías 43, eu vou voltar e não precisa projetar, tá, técnica? Eu vou apenas fazer um relato aqui, para a gente lembrar por que Isaías 43. Lá em Isaías 38, a gente percebe, quando você vai ler Isaías 38, você vai ver que um rei, chamado Ezequias, estava passando por uma enfermidade. E na mente dele, aquela enfermidade já ia o levar à morte. Ele iria morrer. Portanto, ele chega para Isaías e fala assim: será que eu já estou pronto para ir para a casa do Pai? Para a casa do Senhor? No finalzinho do 38 você vai ver, mas não precisa abrir agora, porque eu quero que o nosso foco é Isaías 43. Eu estou apenas relatando para que você venha entender Isaías 43. No Isaías 39, logo de início, você percebe que o rei da Babilônia, eu vou ver só o nome dele aqui para mim não falar errado, é o Merodach Balodan, é filho de Balodan, que era o rei da Babilônia. O que ele faz? Ele soube que o rei Ezequias estava passando por uma enfermidade, e que poderia, entre aspas, o levar à morte. Aí o que ele faz? Ele envia mensageiros até o rei Ezequias. O rei Ezequias, da sua inocência, entre aspas, ele apresenta todo o seu reinado àqueles mensageiros da Babilônia. Ele apresenta tudo. Ele apresenta a casa do tesouro, ele apresenta os seus arsenais de guerra, né, seus armamentos, seus aposentos. Ele abre as portas
para os mensageiros da Babilônia. Só que o rei da Babilônia, que não é bobo, enviou os mensageiros, não com boas intenções, mas ele enviou esses mensageiros para que viesse realmente pesquisar ali entre linhas, para ver o que poder de fogo, entre aspas, tinha o rei Ezequias. Se eles poderiam invadir ou não. E eles percebem tudo aquilo naquela forma e eles vão descobrindo, e o rei, olha quanto eu tenho de ouro aqui, isso aqui é todo o meu ouro, olha, essa aqui são as armas dos meus guerreiros, tá? Tá vendo como que eu tenho armas para nos defender? Só que o rei da Babilônia estava com pensamentos totalmente diferentes do rei Ezequias. O rei da Babilônia queria tomar o povo de Deus como escravo. E assim o fez. E ele pegou o povo de Deus e escravizou. E ele levou o povo. Por quê? Porque o povo de Deus, daquela época, chegou a um ponto que existia pecado. E aqui já começa a gente entender um pouquinho que o povo de Deus precisa se libertar do pecado. Nós somos pecadores, mas nós precisamos nos libertar disso. Sabe por quê? Porque o nosso adversário, ele não vem de encontro, mas ele manda mensageiros para consultar a minha vida, a sua vida, os nossos pensamentos, se nós estamos firmados na palavra de Deus. É assim que o nosso adversário age. Ele vai buscando uma brechazinha, seja ela qual for, para nos roubar, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então assim foi naquela época. Hoje, para nós, o nosso adversário, ele age de forma totalmente diferente. Como eu falei, ele não vem de encontro, mas ele envia os mensageiros dos nossos pensamentos. Pessoas que às vezes chegam para você, olha, a igreja lá, vamos para lá, que lá está melhor. São os mensageiros. E vai te tirando da presença de Deus. Não estou dizendo que lá não existe Deus, existe. Deus está em todo. Agora a palavra de Deus está sendo ministrada da forma correta? Da forma certa? Como que eu vejo? Então quando eu olho para Isaías aqui, eu percebo que Deus, inspirando Isaías através do seu Espírito Santo, quando ele fala, agora sim diz o Senhor. Isaías 43, ele inicia uma mensagem para mim e para você de conforto. Olha, você que foi escravizado lá atrás, você que sofreu, você que passou por enfermidade, você que tem medo, portanto ele fala que não tema, não tenha medo. Fique firme na minha presença, pois ele diz, eu já o resgatei. Você é livre. Você agora é totalmente livre. Você foi resgatado por mim. Assim diz o Senhor. É Deus falando. Não é aqui o pastor Josimar. É Deus falando. Ah, você sofreu. Você passou por uma enfermidade tremenda. Não tenha medo. Não tenha medo. Agora, sabe por quê? Porque você já foi resgatado, então você não vai voltar para essa enfermidade. Porque eu já te resgatei. Agora você é livre. Agora você é meu. Sim ou não? Está escrito. Nós precisamos entender que quando Isaías escreve isso aqui, 43, essa passagem ela traz uma riqueza para nós muito grande. Eu queria relatar um pouquinho a você. Primeiro ele informa uma mensagem de conforto. Amém? Agora sim diz o Senhor, aquele que o criou. Você foi criado por Deus? Foi formado por Ele.
Amém? Então ele criou. Você, qual é o seu nome? Ninguém tem nome? Você foi criado por Deus, aquele que o criou. No meu caso aqui, Josimar. Amém? Aí, aquele que formou Israel, aquele que formou a nação, aquele que formou a igreja. Povo escolhido e separado por Deus. Agora tem uma coisa aqui importante. Quando ele fala, olha, não tenha medo. Você não precisa ter medo das circunstâncias. Você só precisa ficar na minha presença. Porque eu te resgatei. E eu paguei um alto preço por isso. Quando eu vou para o versículo 2, ele diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Você não vai se afogar. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Você não vai queimar. Você está livre. Você é livre. E aqui eu começo a entender que Isaías, ele fala de... Jesus, o óculos aqui está meio... No 42. Quantas adversidades nós passamos na nossa vida? Quantos problemas você já viveu? Você consegue calcular isso? Quando passares pelas águas, eu estarei com você. As águas representam adversidades, problemas financeiros, as águas, os rios. Quando passares pelas águas, é um problema no relacionamento. São situações que muitas vezes nós achamos que nós mesmos vamos resolver. Mas na verdade nós precisamos de Jesus. Porque nós não somos capazes. Quer ver uma coisa? Quando você passa por um problema no relacionamento, você procura quem? Né? Vai ao pastor. Pastor, estou numa situação assim, assim, assim. Me ajuda. O pastor vai aonde? Na palavra. Por quê? Porque é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que muda a vida, é a palavra que muda o pensamento. É a palavra de Deus. Porque se você conseguisse, por livre e espontânea vontade, você não precisaria de ajuda. Você faria tudo sozinho. Mas quando ele fala aqui, quando atravessares as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Os problemas não vão passar por cima de você. Porque você já leu comigo no versículo 1, que ele já te resgatou. Você não é mais prisioneiro. Você foi resgatado por ele. Então você é livre para você viver. Quando você andar através do fogo, não se queimará. E aqui a gente começa a lembrar de uma passagem onde Sadraque e Abednego, eles enfrentaram a fornalha. E a Bíblia diz que entraram 3. Foi ou não foi? Nessa fornalha. Mas quando o rei pede para abrir, tinham 4. E quando ele fala que o fogo não vai te queimar, que a chama não vai deixar você em brasas,
Ele está dizendo que por mais difícil que seja o problema que você está vivendo, Ele está te guardando, te protegendo, te sustentando, para que você não venha ser transformado em nada. Porque Ele é quem te sustenta. Não somos nós mesmos. E Isaías, ele mostra para mim e para você que todas as coisas que está escrito na Bíblia tem um fundamento. Tudo que está escrito, cada palavra, cada versículo, ele traz uma revelação para mim e para você. E eu queria dizer para você que esse Deus, esse Jesus, que nós lemos aqui, que ele chama, no versículo 1, pelo nome. Eu começo a entender que tudo vem através da palavra de Deus. Sabe por quê? Eu vou enfatizar um pouquinho o versículo 1. Quando Deus criou o universo, Ele chamou pelo nome. Sim ou não? Quando Ele criou a terra, Ele não disse que haja uma porção de terra seca? Ele usou. Quando Deus criou você, Ele também te chamou pelo nome. Sabe por quê? Antes de você nascer, a Bíblia diz que Ele já te escolheu. Mas tem um fato interessante que a gente não percebe, que quando eu e você estávamos lá no ventre da mamãe, o seu nome já tinha sido escolhido pelo papai e pela mamãe. Percebe isso? O seu nome já foi escolhido. Antes de você nascer, o seu nome já tinha sido escolhido. Vou me usar aqui. Antes de eu nascer, a minha mãe falou assim: que nome vamos dar? Aí chegou a vizinha e falou assim: põe Josimar. Eu acho esse nome muito bonito. E eu fiquei feliz, porque eu sou bonito. Vocês estão rindo? Eu sou uma pedra preciosa para Deus. Você é uma pedra preciosa para Deus. Entende? Então, quando nós estávamos ainda no ventre, já existia um nome escolhido para mim e para você, antes da gente nascer. Assim é Deus sobre todas as coisas. Ele chamou as estrelas. Primeiro ele usou a palavra estrelas. Aparece. Sol, brilha. Lua, foi ou não foi? Ele criou tudo através da sua palavra. Ele chamou pelo... Assim o Senhor também hoje está te chamando pelo nome. Tá? Irmã Fernanda, eu te chamo pelo nome. Você foi escolhida. Você é minha. Deus falando. Sabe? Irmã, esqueci o nome agora. Irmã Nazaré. Quando você estava naquela situação bem difícil, eu te chamei pelo nome e falei: Nazaré, você é minha, você foi escolhida por mim, você vai sair desse problema. É assim que Deus faz. Sabe, pastora Penha, pastora Lanira, pastor Jurandir, pastor Wilson, pastor Júlio, Ele chamou cada um pelo nome para servir a Ele. É assim que Deus trabalha. Ele chama pelo nome cada um de nós, cada um da sua função, cada um do seu jeito. Ele chamou você hoje aqui para você entender que você foi chamado pelo nome. Ele te chamou pelo nome para que você estivesse aqui hoje. Você não veio à toa. Você não veio porque pensou assim: ah, hoje eu vou à igreja. Não. É porque Ele falou: você, Marcos da Rosa, você vai me louvar hoje. Viu, Marcos? Ah, você vai falar para a igreja que eles vão subir como águias. É assim que Deus faz.
sabe? Só que a gente não entende o que Deus está falando. Quando a gente lê de forma aleatória. Mas a verdade tem um significado. Quando Ele chama pelo nome, é porque Ele está querendo que você faça alguma coisa para Ele. Ele quer que você o sirva de amor, de paixão, de fidelidade, porque o amor de Deus, a fidelidade dEle e o amor dEle é infinito. E o amor dEle permanece para todo sempre em nossas vidas. Mas nós ficamos nos esquivando, nos desviando do foco da presença dEle. Por quê? Porque passou por um problema, por uma dificuldade. E Jesus, quantas coisas que Ele passou. Quantas coisas que Ele viveu. Aqui na terra como homem. Mas Ele disse, olha, eu venci o mundo. E vocês também vencerão, porque vocês terão muito mais tempo do que eu. E vocês vão vencer essas adversidades, esses problemas, sabe por quê? Porque eu estou mostrando para vocês que tem saída, que há um escape, que vocês não vão sofrer para todo sempre. Mesmo difícil que esteja sendo a sua vida nesse momento, mas eu sou contigo todos os dias da tua vida. Esse é Jesus. Só que a gente lê Isaías e passamos totalmente desapercebido, não olhamos o propósito de Deus. Porque Deus tem propósito. Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer salvar, Ele quer cuidar, Ele quer guardar. Só que eu e você precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Nós precisamos deixar, sabe o quê? Isso é versão minha, tá? De ser crente moeda. Sabe, pastor? Já ouviu falar isso, pastor? Crente moeda? Já ouviu falar, irmão Fernando? O que é crente moeda? Sabe por quê? A moeda ela tem cara aí? Pois é. Muitos vêm à igreja, cara. Pai do Senhor, irmãos. Tudo bem? Glória a Deus. Meu amor, como que você está, crente? Da moeda. Tá? Não são todos, pelo amor de Deus. Eu estou dando um exemplo. Aí abraça, beija. Vamos almoçar fora hoje na frente dos irmãos, na igreja. Tá? Quando ele passa por aquele portão ali, aí ele não é mais cara, já virou? É o inverso. Aí, quer almoçar fora o quê? Você vai comer aquele restaurante, aquele que sobrou de ontem, a gente vai comer em casa. Eu estou cansado. Você não me ajuda. Você não faz nada, você é isso, você é assado. E assim vice-versa. Esse é o crente de moeda. E o que mais tem hoje, nos dias de hoje, eu não estou falando do Ministério Palavra, eu estou falando do modo geral. Crente de moeda. Precisamos deixar isso de lado e passarmos a ser cristãos verdadeiros, onde ouvimos a palavra de Deus e colocamos em prática para viver uma vida totalmente regada através da palavra. Porque Ele é quem nos conduz. Ele que nos leva a lugares muito mais altos. Não somos nós mesmos. A não ser que você suba no elevador ou no avião. Mas Ele, sim. Deus, sim. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode transformar os seus pensamentos do jeito dEle. Da maneira que Ele quer. Porque o propósito dEle é que você seja uma pessoa feliz. É que você venha para a casa dEle com muita alegria. Estou sentindo dor, não tem problema, mas Ele vai me curar. Ele vai suprir essa dor que eu estou sentindo. Não importa, seja ela qual for, não importa o tamanho da dor, mas eu sei em quem eu tenho crido. Então eu vou louvar, eu vou entregar o meu corpo vivo em sacrifício de louvor a Ele. Então quando você se apresenta a esse Deus, aí a tua vida começa a fazer sentido. Mas eu estou desempregado, eu estou orando e Deus não está me atendendo, não está me ouvindo. Fica na presença dEle e não murmura para você ver se a porta não vai abrir. Deus abre porta, aonde não tem porta. Ele faz isso. Só que nós ficamos enclausulados nos problemas. Por quê? Porque a gente quer resolver tudo do nosso jeitinho. E Isaías relata para mim aqui e para você que, Ele me chamou pelo meu nome.
então eu sou valioso para Ele. Então hoje eu posso, porque eu sei em quem eu tenho crido. E se Ele me chamou pelo nome, eu não sou qualquer coisa, eu não sou qualquer pessoa, eu sou muito importante para Deus. É dessa forma que a gente tem que pensar. É dessa forma que Isaías está falando para mim e para você, né? Quando ele faz, eu te chamei pelo nome, você é meu, então eu sou de Deus, eu não vou pertencer mais a esse mundo cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de situações que eu não posso resolver, mas com Ele eu posso todas as coisas, então eu vou ficar na presença de Deus. Quando eu fico na presença dEle, aí sim, tudo faz sentido. Amém? Verso 3. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia, a Sébia, em troca de você. Olha o que Deus faz por mim e por você. Ele derruba reinos para resgatar um de nós. O que a gente aprende aqui? É que o inferno não pode prevalecer nas nossas vidas. Deus derruba toda... Não quero saber o que... Não, Ele vai derrubar tudo. Toda a enfermidade, Ele vai arrancar tudo. O nosso adversário não tem problema. Ele vai derrubar tudo. Ele vai entregar esse reino satânico aí, que está tentando se levantar sobre a minha vida. Ele derruba. E vai ao nosso encontro e nos resgata. Deus faz isso o tempo todo. Mas é preciso a gente tirar as escamas dos nossos olhos, para que a gente venha ver o agir de Deus. É preciso a gente abrir os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir a palavra de Deus. E quando eu ouço a palavra de Deus, Ele diz que nós temos que ouvir e ouvir, guardar no coração. Então agora eu entendo, porque Deus, Ele é o eu sou. Falou ou não falou? Eu sou. Se você for ver lá quando Ele se apresentou a Moisés, Moisés fala, Senhor, mas o que eu direi ao teu povo? Fala que eu sou que o enviou, para libertar o meu povo. Então eu sou aquele que te cura, eu sou aquele que te guarda, eu sou aquele que vai te fortalecer, eu sou aquele que vai te libertar. Esse eu sou é Jesus, é Deus, é Ele que está no comando de todas as coisas. Mas eu preciso deixar esse eu sou ter o domínio da minha vida, ter o controle da minha vida. Eu não posso pegar a minha vida e deixar de qualquer maneira, não. Não. Eu tenho escolhas a fazer. Então eu vou escolher aquele que me fortalece. Eu vou escolher aquele que pode cuidar de mim. Eu vou escolher aquele que dá o Egito. Eu vou escolher aquele que pagou o alto preço. A Etiópia, sabe? Deu tudo. Derrubou esses reinos em troca da minha vida. Sabe? Não tem adversário, não tem potestade, não, vai cair tudo por terra, porque o Senhor já me resgatou, e agora eu sou livre para adorá-lo, para dizer, santo, santo, santo é o Senhor. Você é livre para adorar a Deus. E muitas vezes nós ficamos com vergonha, com medo de adorar esse Deus que derruba reinados a nosso favor. E aqui nós trazendo para os dias de hoje, toda a potestade, tudo, os demônios, não tem, tudo ao nosso favor. Ele faz isso. Só que nós precisamos entender, nós precisamos enxergar, nós precisamos ouvir a verdade. Ele diz, ouvireis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, eu fico liberto. E quando eu estou liberto, eu estou livre para adorar esse Deus. Que ainda, eu vou repetir isso muitas vezes,
me chama pelo meu nome. Esse é meu Deus, que me separou, que cuidou de mim, que tem cuidado de mim. Esse é o nosso Deus. 4, verso 4. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo. Meu Deus, olha quanta declaração que ele faz para nós. Porque eu o amo, sabe? Meu Deus, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Olha a preciosidade que somos para Deus. Nós somos muito preciosos. E a gente fica muitas vezes murmurando pelos cantos. Deus não me ouve, Deus não está me atendendo, eu estou orando, não estou ouvindo Deus. Olha, você está ouvindo aqui há quase 30 e poucos minutos. Ele está falando. Ele está chamando você pelo nome. Vem, filho meu, ouve a minha voz. Verso 5. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Então o que é que ele está dizendo aqui? Não tenha medo das consequências. Não se apavore, não fique entristecido, apenas me adore. Sabe por quê? Porque eu vou trazer seus filhos do Oriente e juntarei você. Ele está falando a nação santa. Eu vou juntar todos vocês do Oriente, do Ocidente, porque eu quero ver todos vocês me adorando em espírito e em verdade. Só que a gente não entende. No 6, ele fala para nós: direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe traga os seus filhos, e todos os confins da terra, as minhas filhas. Não importa aonde esteja, dos confins da terra, ele te resgata. Pode ser a distância que for, ele vai ao seu encontro. Ele faz tudo ao seu favor. Tudo. E aqui a gente inclui até, em algumas versões, de direi ao norte, dai ao sul, não retenha. Trazeis meus filhos, minhas filhas de longe das extremidades da terra. Está, se eu não me engano, está em Almeida. Aqui, já nessa versão, direi ao norte, entregue-os, e ao sul não retenha. Ou seja, nada vai te prender. Nada vai te prender. Você é livre. Sete. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, e a quem formei e fiz. Eu até me antecipei lá no versículo 1, que ele nos criou e chama pelo nosso nome. E ele nos criou para sermos o quê? Para a minha glória. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós não fomos criados para sofrer. Não. Fomos criados para a glória dele. Ah, mas aí, pastor, você não sabe o que é que eu estou passando. A minha vida está muito difícil. Glorifica a Deus. Glorifica Ele de todo o teu coração. E você verá o agir de Deus na tua vida. Não tem mais nem menos. Só glorifica. Sabe por quê? Porque quando você glorifica, você exalta o nome do Senhor, você esquece tudo que está em tua volta, e você começa a se envolver com o Espírito Santo, e Ele começa a te trazer uma direção, Ele começa a abrir uma porta para você que você não estava enxergando. Por quê? Porque você estava olhando só para as circunstâncias, você estava olhando só para o problema, só para a enfermidade. Mas quando você entra na presença dEle, exalta, glorifica o nome dEle, aí as coisas, os problemas desaparecem. Você nem sabe o que estava acontecendo mais. Aí você fala: Jesus, o que aconteceu? Sabe por quê? Porque Deus transforma a maldição em 8. Traga o povo que tem olhos
mas é cego. Aqui é sério. Que tem ouvidos, mas é surdo. E aqui, nós podemos fazer um parâmetro com as nossas próprias vidas. Ele diz: traga o povo que tem olhos, mas é cego. Por quê? Porque você está vendo, mas não está enxergando o agir de Deus na sua vida. Tem ouvidos, você ouve, mas é surdo. Sabe por quê? Porque você dá muito mais ouvido às circunstâncias, você dá muito mais ouvido aos problemas do que a Deus. Porque é muito mais fácil eu murmurar, eu reclamar, é muito mais fácil eu não olhar para Deus, porque eu não estou vendo Deus, eu estou vendo só problema, mas eu preciso tirar os meus olhos do problema. Quando eu tiro os meus olhos dos problemas, eu começo a enxergar Deus agir na minha vida. Porque Ele diz, o povo tem olhos, mas é cego. Misericórdia. E quantos cristãos assim, é assim. Muitos, não são poucos. Têm ouvidos, mas não querem ouvir a verdade, que é a palavra de Deus. Prefere ouvir a murmuração. Prefere ouvir os problemas. É assim que muitos cristãos estão vivendo hoje. Porque é mais fácil murmurar, sabe, pastor Júlio? Do que se ajoelhar e orar. Do que sentar num lugarzinho. Senhor, eu preciso te ouvir. Eu não quero ouvir problemas, eu quero ouvir a tua voz. É muito mais fácil você ficar olhando só para os problemas, mas não enxerga Deus. É muito mais fácil você ouvir as murmurações de um colega que chega perto de você e diz para você assim: está tão difícil, está complicado demais. Aí você, é verdade, você logo se entrega. Cristão pensa de forma diferente. Está difícil? Olha, está difícil, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu não quero murmurar não. Quer ver, eu vou dar um exemplozinho para vocês aqui que aconteceu comigo lá atrás. Uma época difícil. O nosso ministério era na Roberto Silveira, ainda. Chegou um vendedor, todos os vendedores que chegaram para mim naquele dia chegaram murmurando, reclamando. E eu confesso para vocês que naquele momento eu usei apenas a minha fé. Eu usei o que eu tinha, fé. Estava difícil realmente, aos olhos humanos. Mas quando você olha com os olhos espirituais, você vai ver algo totalmente diferente. Porque você não vai ver as circunstâncias. Está conseguindo entender? Então eu cheguei para o vendedor e o último que chegou para mim se debruçou no balcão e falou: olha, não sei o que eu faço mais, pelo amor de Deus me ajuda. Eu falei: o que houve? Preciso que você me compre pelo menos 10 fardos, pelo amor de Deus. Senão não vou ter nem dinheiro para comprar o leite dos meus filhos. Falei: Jesus, o que está acontecendo, meu irmão? Não, está muito difícil, eu não vou fechar minha meta esse mês, eu não vou ter salário. Falei: calma, respira. Calma, o que está acontecendo? E meu pensamento humano era comprar uma certa quantidade, um limite, porque aos olhos humanos estava muito difícil. Mas naquele momento ali eu lembrei que existe um Deus que supre as nossas necessidades. E eu falei para ele, olha, eu tinha um pedido aqui separado para fazer com você, mas faz o seguinte, dobra esse pedido. Eu comprei pela fé. Pela fé. E eu falei: pode dobrar, dobra o pedido. Ele falou: você me salvou. Eu falei: não fui eu, foi Deus. Foi Deus que te salvou.
porque eu não iria comprar essa quantidade. Mas você murmurou tanto que eu lembrei que existe um Deus que vai suprir as minhas necessidades. E quando Ele supre as minhas necessidades, Ele também está suprindo a tua, porque eu estou usando a minha fé. E sabe o que aconteceu, irmãos? Não deu. Não deu. Glória ao Senhor. É a fé. Nós precisamos entender que a nossa fé tem que ser praticada. A gente não tem que ficar limitando Deus na nossa vida. Falando em fé, eu vou dar um testemunho para vocês aqui. Não sei se esse casal um dia vai vir à nossa igreja. Se vier, será bênção de Deus. Se não vier, que Deus continue guardando a vida deles. Quando estávamos também em Roberto Silveira, na avenida, chegou um casal. Sabe quando o Espírito Santo ele te incomoda? De forma sobrenatural? E esse casal chegou e o semblante daquela senhora estava muito para baixo. E eu perguntei ao casal, está tudo bem com vocês? E a mulher, quando eu perguntei, está tudo bem com vocês? Ela se desmanchou em lágrimas, chorando. Com a filhinha de meses, internada no hospital, na Unimed. E ela falou, não está não. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu estou com a minha filhinha na Unimed, já tem 3 dias. Os médicos já fizeram todos os exames que tinham que fazer e não descobrem nada. E não tem um diagnóstico. E eu não sei mais o que faço. E eu abri a gaveta e tinha um vidrinho de azeite ungido. Eu cheguei para essa senhora e para esse senhor e falei assim, vocês creem que Deus, que Jesus, pode curar a filha de vocês? Que pode tirar ela desse hospital e trazer ela sã e salva? Ela chorando ali, eu creio. E eu senti no espírito a fé que ela naquele momento despertou no coração dela. Eu creio. O marido dela, eu creio. Mas a mãe, o sentimento de mãe é mais forte. E aquilo despertou uma fé naquele momento ali, que ela acreditou verdadeiramente que Deus poderia tirar a filha dela daquele hospital. E assim eu entreguei para ela e falei, unge a testa da sua filhinha. Esse óleo é a unção da cura. E ela será curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu confesso para os irmãos, eu comentei isso com os pastores, né? Acho que domingo passado, domingo anterior. E para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu não me engano, tem 15 dias, em média, por aí. 2 semanas atrás. Esse casal esteve na pizzaria, eu já não lembrava mais. E eles chegaram para mim e falou assim, a moça, você lembra que um dia eu cheguei aqui e desabei em prantos, e você me deu um óleo ungido, e falou que iria curar a minha filha? Eu falei, olha, eu acho que eu fiz isso, não recordo muito bem, estava há muito tempo já, 8 anos e pouco, se eu não me engano. E ela falou, olha, essa é a minha filhinha. O que você falou, Deus fez. Deus faz. Só que nós precisamos praticar a nossa fé, irmãos. Precisamos praticar isso. E aí eu pedi licença ao casal e perguntei na menina, eu posso te dar um abraço? E ela, claro que pode. Ela já veio ao meu encontro com os bracinhos abertos. Eu falei, Jesus te salvou. Jesus te salvou. Porque ela precisa entender. Eu não sei a história que o pai e a mãe contou para ela. Mas ela precisa entender que não foi eu aqui, foi Jesus. Foi Jesus que o salvou. Foi Jesus que o curou. E ela veio me apresentar muito alegre, muito feliz, que a filhinha dela foi curada. Então esse é Jesus
que a gente prega, esse é o Jesus que a gente está falando o tempo inteiro. Nós precisamos praticar a nossa fé, deixar as coisas, as consequências de lado e olhando firmemente para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que chama você pelo nome. É esse Jesus. Ele ainda diz para mim e para você: eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. E nós ficamos limitando o tempo todo Ele na nossa vida. Vamos deixar isso de lado. Eu quero apenas entregar para você, que já estou chegando no fim do meu tempo. Tinha mais coisas aqui para falar, mas eu vou resumir. Pode projetar o 15 para mim? Por favor. E aí eu já estou caminhando para o final por conta do horário. Glória a Deus. No 15 ele diz: eu sou o Senhor, o santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Ele é o nosso Rei. É Ele em que nós devemos estar nos prostrando. Não a homens, não a circunstâncias, não aos problemas, não à enfermidade, mas a esse eu sou, porque Ele pode sim todas as coisas de nossas vidas. No 16, assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar. Ele está se referindo que Ele abriu o mar vermelho para o seu povo que tinha libertado através de Moisés, passarem com os pés em seco. Assim diz o Senhor, aquele que fez o caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, se referindo ao Rio Jordão, que o povo passou com seus pés em seco. Esse é o nosso Deus. Esse é o eu sou que a gente precisa acreditar. No 17, que fez saírem juntos os carros e cavaleiros, e o exército e seus reforços, e eles jazem, ou seja, já não existem mais ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. 18, esqueçam o que se foi, não vivam do passado, esqueçam tudo o que vocês viveram. Por isso que ele fala para que a gente não tenha medo, não tema, esqueça todo o passado, tudo que você já viveu. Sabe por quê? 19, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não o percebem? Vocês não percebendo que eu estou cuidando de vocês, que eu estou guardando vocês, livrando vocês dessa enfermidade? É o eu sou. Aí ele continua, até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Olha, sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você aqui? Que Ele pega uma montanha, coloca abaixo e levanta o vale e coloca em cima para que você sobreviva, para que você não sofra, para você ter o escape. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Ele transforma tudo. Ah, mas uma montanha, ele pega uma montanha e fala, a montanha desce, ou vale, sobe, porque agora eu vou cuidar dos meus filhos. Eu vou cuidar deles, sabe por quê? Porque eu chamei cada um pelo nome, e eu vou fazer tudo diferente, eu vou transformar a vida, eu vou fazer tudo novo. Sabe por quê? Porque a fidelidade de Deus, o amor de Deus, Ele é infinito e é para todo sempre. Esse é o nosso Jesus. Amém?